Uma bela noite fui assistir a um culto na igreja presbiteriana renovada de uma cidade em Minas Gerais. E o pastor da igreja, ele abriu, as escrituras no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, onde diz o seguinte: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Parece ser algo, um texto simples. O problema foi que esse pastor ele teve a cara de pau de pegar esse texto e apresentar diante da igreja arcas da aliança feitas de papelão. E diz o seguinte: olha, do mesmo jeito que a minha Bíblia diz que a casa de Obed-edom foi abençoada porque a arca esteve lá, você hoje vai fazer um voto de fé, vai entrar nessa campanha, vai levar essa arca da aliança para sua casa. A arca vai ficar 3 meses, assim como a Bíblia manda. E assim como foi com Obed-edom, será com você também. Você vai deixar essa arca lá. Depois de 3 meses, você vai trazer a arca de volta, com uma oferta de amor dentro dela. E a sua casa vai ser próspera. Beleza, né? Beleza. Bom, depois disso, ele me deu uma oportunidade, porque a igreja presbiteriana renovada, ela é uma igreja pentecostal. Já é uma ofensa às presbiterianas históricas, porque a palavra presbiteriana remete a uma igreja onde tem uma liturgia centrada nas escrituras, onde as pessoas elas adoram a Deus com ordem e decência. Então, a nomenclatura presbiteriana já remete a uma igreja histórica, a uma igreja tradicional. Só que aí, para agradar gregos e troianos, enfia uma porcaria de uma nomenclatura presbiteriana pentecostal, presbiteriana renovada, presbiteriana avivada. Por quê? Porque é uma presbiteriana que tem uma liturgia assembleiana, uma presbiteriana que tem uma liturgia pentecostal, e não tem nada a ver com presbiteriana. Isso é uma afronta às igrejas históricas. Enfim, me deu a oportunidade para levar uma palavra, ler um versículo. O que eu fiz? Peguei a Bíblia, 1 Crônicas 13, versículo 14, o mesmo texto que ele pegou, li novamente e disse: bom, realmente a casa de Obed-edom foi abençoada porque a arca estava ali. A arca foi responsável pela bênção da casa de Obed-edom. Só que tem um problema nisso. Porque a arca da aliança foi um móvel, um objeto onde Deus mandou que construíssem, e esse objeto simbolizava, apontava para algo maior. Esse objeto era feito de madeira de acácia, uma madeira que não pegava caruncho, revestida de ouro por fora e por dentro, que apenas os filhos de Levi podiam tocar nela, e tinha que ser carregada nos ombros, somente nos ombros do levita. Bom, e para onde a Arca da Aliança aponta? Aponta para a pessoa de Jesus Cristo. A madeira de acácia da Arca da Aliança aponta para a natureza de Jesus, uma natureza que não foi atingida pelo pecado, assim como os adventistas, contrário ao que os adventistas dizem, que Jesus tinha natureza pecaminosa, que é uma heresia tremenda. Jesus não foi pecador, ele não tinha a natureza pecaminosa, simbolizada pela madeira de acácia. Revestido de ouro por fora e por dentro, a Arca da Aliança era. Apontava para Jesus. O ouro simboliza, significa glória. O próprio Deus, a glória de Deus estava no meio do seu povo, não mais através de um móvel, mas sim através de Jesus Cristo. Era isso, era para a pessoa de Jesus que a Arca da Aliança apontava. E não eram todos que podiam receber, carregar essa glória.
apenas os escolhidos de Deus, a igreja de Deus, somos nós. Nós já temos a Arca da Aliança, a maior das maiores arcas da aliança. Nós já temos o próprio Cristo morando em nós. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A glória de Deus, o próprio Deus mora dentro, habita dentro da sua igreja, das pessoas a quem ele salvou. E detalhe, quando você vai ler sobre a Arca da Aliança, dentro da arca tinham alguns objetos. Primeiro objeto, o pote de ouro com maná. Segundo objeto, as tábuas da lei. Terceiro objeto, a vara de Arão que floresceu fora da tenda. Detalhe, não ia dinheiro dentro da arca. Isso eu falei na igreja. Não ia dinheiro. O pastor de vocês está distorcendo um texto bíblico para extorquir, para tirar de vocês dinheiro. Não peguem a arca. Não pegue esse objeto de papelão, muito mal feito, por sinal. Não pegue, não leve para casa. Isso é idolatria. Não adianta meter o pau na igreja católica, chamar de idólatra isso e aquilo. E quando você vem para a igreja, vocês fazem a mesma coisa. Vocês são tão idólatras e o pastor de vocês é tão idólatra quanto a igreja a quem ele critica. Não peguem, não levem para casa. Vocês já têm a presença de Deus dentro de vocês, que é a pessoa de Jesus Cristo. Passei o microfone para o pastor não gostou dos meus comentários, não me deu mais oportunidade, mas o pior ainda está por vir. Depois de algumas vezes que eu voltei na igreja, que eu volto, óbvio, a igreja é pública, é só aqui na minha cidade que o pastor proíbe algumas pessoas de entrarem, porque ele é o dono da igreja. Mas enfim, voltei. E eu vi que o pastor estava meio de cara virada para mim, perguntei para ele, né, o que tinha acontecido, e o pastor falou, mas tudo que eu prego você prega o contrário. Aí eu disse, experimenta pregar a verdade, porque nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Palavras do apóstolo Paulo. Eu falei para ele, o que o senhor está fazendo, o que o senhor está fazendo, está errado. E sabe o que esse pastor falou para mim? Ele falou o seguinte, o importante é que a igreja está cheia. Trocando em miúdos, dane-se. O importante é que a igreja está cheia. E igreja cheia é bolso cheio. É por isso que eu digo, ao invés de você ficar aí no WhatsApp metendo pau nas igrejas, vai lá nas igrejas. Vai lá e abre a Bíblia e fala assim, olha, tá vendo? O que o seu pastor acabou de falar é mentira. Vai lá, porque falar no WhatsApp não quer dizer nada, não vai mudar nada. Tem que ir lá, é lá que você tem que ir. É chegar lá e falar assim, o que ele está falando é mentira. Porque no WhatsApp não vai mudar em nada. Porque pelo WhatsApp, nossa, que tem de teólogo valente no WhatsApp. Olha, não tá no gibi. Mas na hora do vamos ver, coloca o rabo entre as pernas e corre. Esse é mais um vídeo. Tem outros vídeos que eu vou fazer também de outras igrejas que eu fui e fiz mais ou menos a mesma coisa, mas vai ficar para um futuro. Deus abençoe e até o próximo vídeo.